Neste vídeo vamos utilizar uma curva denominada cicloide. Vamos analisar a sua constituição, a sua formação e vamos utilizá-la como elemento formal temático do nosso projeto, né? Vamos poder analisar, além da formatação do algoritmo, algumas questões relativas à precisão de trabalho do nosso sistema, né? Especificamente utilizando esse tipo de curva que requer uma certa matemática, né, envolvida nesses cálculos, né, que o sistema utiliza, mas que nós devemos estar conscientes do que pode estar acontecendo, né, nos nossos processos, tá? Bom, vamos agora passar a analisar a curva. Bom, a cicloide é a curva que se forma através do movimento de um círculo, de uma circunferência que vai girando sobre uma superfície plana. Então, a cicloide é a curva que descreve a trajetória de um ponto dessa circunferência ao longo do movimento que essa circunferência faz girando, né, até completar uma volta, né? Então, é um movimento combinado entre do ponto, uma translação e uma rotação do círculo, né? Então, quando o círculo vai girando, o ponto vai se deslocando ao longo do eixo X e vai também se deslocando ao longo do eixo Y e vai deixando a sua trajetória marcada nessa curva, né? Essa curva preta. Alguns das propriedades dessa curva são interessantes, né? O comprimento dela, né? O comprimento dessa curva é 4 vezes o diâmetro dessa circunferência que a gerou, e a área interna, né, deixada por essa superfície é 3 vezes a área do círculo que gerou essa curva. Nós vamos utilizar, para gerar a curva em Dynamo, vamos utilizar a fórmula paramétrica da cicloide, né, que relaciona o seno e o cosseno do ângulo, né, de giro, né, do ângulo em que vai, né, o crescimento angular, né, desse movimento combinado, né, que faz o ponto, né. Vejam que, né, o comprimento, né, percorrido é igual ao perímetro do círculo. Em qualquer círculo que gire, né, quando ele dá uma volta, o círculo percorreu, o ponto percorreu o perímetro da circunferência. Aqui eu destaquei em vermelho, né, essa relação, né, é definida por esse parâmetro t, né, que está em condição de igualdade, né, essas duas distâncias. Essas duas distâncias são sempre iguais. Então aqui, quando a cicloide atinge a metade do percurso, né, ela girou 180 graus. Né, e 2π, né, quando girou 360 graus. Então vamos utilizar essa curva em Dynamo e vamos utilizá-la como tema formal do nosso projeto. Bom, vamos ver a curva. Eu preparei aqui um code block com algumas entradas, duas entradas que vão nos permitir regular uma circunferência geradora e um code block que vai nos permitir definir a quantidade de pontos, né,
que vamos utilizar para mapear o movimento. Tá? Então a variável dim e a variável q, com a variável dim, que é o comprimento, né? É a dimensão que queremos utilizar, né? Queremos percorrer essa distância. Então, com essa distância conhecida, eu vou calcular o raio, né, da circunferência através da divisão, né, dessa distância por 2π, né? Que é uma função aqui, já é uma função dynamo, π times 2, 2π, né? Em radianos é a dimensão angular de 360 graus, né? Então, através da fórmula do perímetro da circunferência, calculamos o raio, né? Porque como estão em relação, né, o perímetro da circunferência e essa distância, né, estão em uma relação 1 para 1, né, podemos fazer esse cálculo. A seguir, estamos utilizando a fórmula paramétrica para calcular o ponto x e y, né, dessa curva. Aqui há um único pequeno detalhe, é que o parâmetro t angular, né, que aqui está expresso em radianos, né, a variável t expressa esse parâmetro entre 0 e 360 em radianos, dividido em quantidades, né, específicas. A variável a está expressando esse mesmo valor t, mas em graus, né? Ou seja, aqui tem uma função que converte o radiano a graus decimais, né? Então o parâmetro a é o mesmo valor do t, só que expresso em graus decimais. Por que isso? Para que a função do dínamo de seno e cosseno possam calcular o valor correto, né? Que aqui essas funções calculam com o ângulo em graus decimais, tá? Então aqui uma pequena advertência de, né, a e t, né, é a mesma coisa, só que expressa em duas unidades, né, diferentes. Muito bem. Então, esse mapeamento dos pontos está aqui. A seguir, tenho a função da circunferência, essa xz, yc e pc são os pontos da circunferência geradora, que eu coloquei aqui só para fazer aquela verificação, né, das propriedades, né, que a área do círculo gerador é a terceira parte da área da superfície da cicloide, e que o diâmetro do círculo gerador é a quarta parte, né, do comprimento dessa curva. Tá? Então vamos fazer essas verificações, né, comparando os dois elementos. Bom, finalmente, né, tendo os pontos x e y, tanto da cicloide, né, quanto do círculo, né? Aqui só coloquei a cicloide, né? Então os pontos, né, da cicloide estão expressos aqui nessa declaração, né? Point by coordinates, né? X e y, lembrem, são duas listas, né? É a lista de coordenadas x e a lista de coordenadas y. Então a função point está nada mais do que, né, juntando essas duas listas e fazendo uma lista de pontos, que a seguir vai ser passada para essa função polycurve, né, para fazer a curva fechada, né, ligando todos os pontos da poligonal. A seguir, eu estou calculando o perímetro dessa policurva. Aqui eu vou
aliás, o perímetro aqui está sendo calculado completo, então não, só quero o comprimento dessa curva. Né? Depois vamos abri-la. Né? Vamos fazer em vez de fazer a policurva fechada, vamos fazer a policurva aberta. A policurva fechada vai dar origem a essa superfície. Né? Surface by patch, que é a área laranja. E com a área laranja vamos calcular com a superfície laranja vamos calcular a sua área, né? Com essa função. E vamos poder comparar. Tá? Vamos poder comparar a área do círculo, que está calculado aqui, né? Pi por radio al cuadrado, que deu como resultado esse valor, agora com esses valores. E vamos poder calcular a área da cicloide. Né? A área da cicloide está aqui. Essa área da cicloide desenhada. Tá? Desenhada. Essa área da cicloide esperada, né? 3,26 é a área do círculo vezes 3, que é a propriedade que é conhecida, essa curva. Por que esses valores são diferentes? Por uma questão de precisão, né? De quantidade de pontos. Vejam que aqui eu tenho apenas 20 pontos. Né? Se eu aumento a precisão, né, de cálculo, eu coloco mais pontos nessa curva. Né? Esses dois valores vão tender a se igualar. Tá? Então, essa é uma primeira questão. Pensem que aqui o cálculo está sendo por uma superfície mais precisa pela densidade de pontos, né, que estamos utilizando. Agora vejam o que vai acontecer. Né? Aqui tem que ter muito cuidado com o seguinte: o dynamo, e vou abrir aqui no settings, ele utiliza para fazer cálculos matemáticos, utiliza 4 domínios numéricos, né? Um pequeno, um médio, um large e um extra large. Muito cuidado com isso, porque muita gente diz, vou calcular com extra large para garantir. Não, extra large tem a ver com o limite superior do domínio, né? Que aqui está em 100 milhões de unidades. À medida que eu diminuo o domínio, eu vou diminuindo, né, em 100 vezes o limite superior, mas aumentando em 100 vezes o limite inferior. Né? Então, diminuo o limite superior e aumento o limite inferior. Então, eu vou agora, estou trabalhando com um limite de inferior, né? Inverti o meu processo. Por quê? Porque eu preciso, né, um refinamento das unidades de decimais para esse cálculo. Né? Olhem o que aconteceria se eu utilizasse extra large. Pronto, acabou a superfície. Vamos utilizar outro. Vou utilizar large. Aplico o câmbio. Olha a superfície como foi desenhada. Foi desenhada como um retângulo. Né? Vou para o médio. Continua como retângulo. Só vou conseguir, nesse caso, um bom cálculo
quando eu aumentar o limite inferior do meu domínio numérico, né? Que é small. Então, muito cuidado com as palavras, porque as palavras apenas estão representando, né, o que diz large, extra large, não significa que eu vou abrangê-lo tudo. Ao contrário, dependendo, né, quais são os cálculos necessários para meu domínio numérico, né? Isso acontece também em outros programas, né? Em AutoCAD, quando vocês têm que configurar limites, né? Placas de vídeo, enfim. É claro que os equipamentos hoje em dia, os algoritmos já incorporam muitas camadas de verificação e às vezes eles mesmos se ajustam, mas temos que estar conscientes que nem sempre isso acontece, né? E nós precisamos, né, ter cuidado com esse tipo de configuração, né? Tá? Então vejam que aqui os nossos cálculos agora estão bem mais precisos, né? Se eu quiser calcular a outra verificação, eu vou colocar aqui, vou abrir aqui, vou fazer a curva, em vez de uma curva fechada, vou fazer uma curva aberta. Bom, então em relação à relação que existe entre o comprimento da cicloide, né, que eu destaquei aqui, né, o perímetro da cicloide, que é capturado por essa função de Dynamo, segment length parameter, né? Alimentei com a curva, né, que agora está aberta, e capturei o parâmetro 1, né, que é o final da curva. Então isso me deu 4.71095, né, e uns trocados. E agora o diâmetro da circunferência, que é igual ao raio vezes 2, que é 1.77774, né? Então essa relação está, né, verdadeiramente 4 para 1, né? Se eu multiplico aqui por 4, né, vejam que vai ser o mesmo valor. Então essas propriedades podem ser verificadas aqui nesses algoritmos, tá? Então agora na próxima sessão vamos analisar como através dessa curva podemos brincar um pouco e começar a formalizar um corpo volumétrico arquitetônico, né, e controlar alguns parâmetros específicos, né? Mas primeiro é bom conhecermos a nossa matéria-prima, né? Quanto mais informação tenhamos do nosso elemento geométrico, melhor. Bom, vamos analisar então o nosso algoritmo final de formação da volumetria através da exploração dessa curva tão rica que é a cicloide, né? Aqui nós temos um parâmetro de distância de percurso, temos um parâmetro para definir a quantidade de ciclos, né, que vamos permitir essa cicloide rolar, né? A quantidade de divisões por ciclo vai nos definir a quantidade de pontos calculados por cada ciclo que ela percorra. Uma separação central que vai ter a ver com as camadas de cicloides que vamos trabalhar. Isso vai começar a ter um peso sobre a forma da volumetria, né? E um fator de variação modular que nós vamos poder regular. Vou colocar aqui em 1 inicialmente para, vou colocar 5 ciclos iguais,
né? Bom, então aqui os cálculos, né, já vimos na sessão anterior, né, calculávamos o raio, a quantidade total de pontos necessários, que vai ser a multiplicação entre a quantidade de ciclos e a quantidade de divisões que nós estabelecemos. Isso vai nos dar a quantidade de pontos necessários e com essa quantidade total de pontos vamos estabelecer o nosso parâmetro, né, de divisão. Né? O nosso parâmetro t vai ter a ver com esse domínio aqui numérico. Vamos convertir o parâmetro t a decimais para colocá-lo dentro da fórmula de seno e cosseno, com isso poder calcular o x a y, né? Que vai ser multiplicado pelo raio, né, calculado para dimensionar a cicloide. Na próxima linha tem aquela técnica, nós, né, utilizamos essa técnica de variação modular para criar variabilidade formal de nossos projetos. Então aqui o que está sendo feito? Está sendo passada a lista de valores x e confrontada com ela mesma para definir uma lista de índices. Então o modular desse elemento, né, x de x, na lista, se for módulo, né, solicitado, vai utilizar o valor modular de 1,25. Se não for módulo, vai utilizar 0,95. Né? E isso vai produzir, com esse valor modular, nós vamos aplicá-lo à coordenada y e produzir um movimento do valor y dentro da nossa estrutura. A seguir tem a estrutura formal do elemento. E essa estrutura formal segue a lógica que nós explicamos na aula de aritmética modular. Lembrem que fizemos 2 vídeos, um com uma estrutura de pontos em 3 camadas e outro onde usamos os atratores, né, que tínhamos uma sequência de pontos em 5 camadas. O que estou fazendo aqui é definir uma camada de pontos chamada y1, que vai ter aqui o valor de separação, vai estar envolvido, separação central, um valor de 0,1 para garantir que não exista valor zero nessa camada, e o valor y modificado pelo valor modular calculado aqui em cima. E a YC é a camada central, então aqui se aplica o y com valor zero. Então o YC é uma lista de zeros, basicamente, né? No y, já não na altura. A altura z vai ser, né, multiplicada por um fator, né? Vai ser o y0, né, aplicado um valor somado o valor de separação mais um fator numérico multiplicado por um fator numérico específico, né, que pode ser motivo de configuração aqui. E as duas alturas. Então, vejam aqui o que eu estou produzindo nessa lista. Estou fazendo uma lista de y e uma lista de z. A lista de y é configurada por que valores? 2 camadas de y1, só que em alturas diferentes. A primeira camada está na altura h1 e a segunda camada na altura h2. A camada central utiliza o valor de yz central e a altura central calculada. E a camada 4 e 5 utilizam a negativa do y1 e a positiva do y2 para fazer simetria em relação ao eixo central, e o h1
para fazer também simetria em relação ao eixo central. Tá? Uma variação aqui de um valor e produzirá uma simetria, que também poderia ser uma procura válida. Tá? Então, uma vez calculada, né, definida essa estrutura formal do que nós queremos ou estamos procurando formalizar, vamos lançar os pontos. Vamos ver, vamos liberar aqui os pontos. Os pontos liberados é o ponto por coordenadas, a coordenada x, como foi calculada lá em cima, e as duas listas Ly e Lz, devidamente replicadas para que a lista, né, seja expandida. Né? Não esqueçam que aqui eu tenho uma lista de 5 elementos, mais o valor x tem uma lista de 5 ciclos e 16 vezes, 16 divisões por ciclos. Então, tenho uma lista dessa quantidade total. Né? Então, eu preciso replicar, né, para que essas listas sejam calculadas completas. Então, agora que eu dou um clique aqui na tela, vai aparecer o resultado, né, dos pontos calculados. Vejam aqui as 5 camadas. Né? A primeira camada, né, é a positiva. Nessa linha da cicloide tem, no fundo, 2 camadas, a superior e inferior. A inferior se refere à altura 1, né? A altura 1 está zerada, né? Vejam aqui o valor 0, né? Multiplicando o valor y1, tá? Então isso configura a minha altura 1. A altura 2, né, está aqui. Se eu coloco aqui, vamos forçar 0,5, né? Vejam como desceu, né? Em vez de ter um crescimento a 45 graus, aqui estou 0,2. Estou controlando, né, a inclinação dessa primeira linha de pontos. Né? Isso vai ter um impacto na forma final. A camada central, a altura é 0 ponto, vai baixar um pouco essa altura, 0,8. Né? Então, essa linha de pontos centrais, né, vai descer. Tá? Então, eu tenho a configuração dos pontos, né, dessa cicloide. Com esses pontos, eu começo a lançar as curvas. Então, a poligonal. A poligonal vai ser feita com esses pontos. Né? Aí ligo, né, todos os pontos. Lembrem que aqui a camada, né, se vocês viram os vídeos anteriores, vocês vão ver que aqui tenho quantas listas? Tenho 5 listas. Né? Cada uma dessas listas corresponde a uma linha, né, dessa lista. Né? Então, né, cada uma dessas listas tem os pontos correspondentes a essas 5 posições, essas 5 camadas. Isso me dá a distribuição linear longitudinal desses pontos organizados. Né? Se eu transponho essa matriz, o que me dava? Me dava as poligonais que costuram, né, né, essas transversais, me dá a costela dessa estrutura que estou montando aqui. Né?
Essas poligonais agora poderão ser utilizadas para posicionar tesouras, para posicionar vigas, para posicionar, né, o que for, mas eu já tenho, né, a posição desses elementos determinada. Vejam que apareceu um outro tipo de curva aqui, que está utilizando a mesma estrutura dos pontos, que são as curvas NURBS, né? São curvas que nos permitem trabalhar as continuidades paramétricas de uma superfície. Então essas curvas têm índices, né, de controle. Aqui estou utilizando uma curva com índice 2. Se eu modifico o índice aqui da curva, né, vejam que sofreu um pequeno deslocamento, né? Com o índice 1 vai praticamente perder a curvatura, mas não vai coincidir exatamente com a curva poligonal, né? Vai ter uma pequena diferença, né? Mas basicamente eu poderia derivar da mesma estrutura de pontos, né, um projeto que utilizasse, por exemplo, às vezes projetos com coberturas tensionadas que preciso, né, ou às vezes elementos infláveis, né, estruturas rápidas, né, infláveis. Então tenho, né, são dois objetos, as polycurves são retas, as NURBS curves são elementos curvos, verdadeiramente, que vão nos permitir analisar continuidades, né, paramétricas das curvaturas. Tá? Com essas formas, né, agora estou utilizando a curvatura do loft através da policurva. Vou fechar aqui vou trancar essa linha para trabalhar apenas né? Produzo a superfície, né? A superfície do objeto, e com essa superfície posso já começar a trabalhar, por exemplo, não com a superfície, sino com esses pontos. Eu vou produzir uma lista de pontos no plano inferior dessa estrutura. Eu preciso capturar todos os pontos da lista PO que estão no primeiro nível. Ou seja, são os pontos que estão com a altura 1. A altura 1, lembrem, é o zero, é o piso. Preciso capturar o primeiro elemento, o índice 0, e o último elemento, que é o índice -1. Sempre uma forma de capturar o último elemento é colocando o índice -1, né, aqui nessa lista. Então estou capturando todos os pontos de um lado e todos os pontos opostos. Com isso, não só com isso, perdão, aqui eu estou revertendo a segunda linha, né? Porque senão a ordem para formar a surface não vai dar cruzamento em si mesmo, né? Faço uma policurva, né, pegando todos os pontos inferiores, e com essa policurva que eu chamei de POP, né, formo a superfície do piso. Se eu desligo essa superfície do loft, né, vocês vão ver, né, as superfícies aqui independentes. Então, o procedimento de começar a separar, né, os elementos, né, por já categorias, digamos, no meu projeto, né, superfícies envoltórias e superfícies horizontais. Já começo a fazer esse trabalho neste momento, ao mesmo tempo que eu analiso
as variações, né, da minha forma, porque ao estabelecer padrões modulares diferentes, ao estabelecer, né, quantidades, né, densidades de ciclo, separações, a separação é o que é espaço, né, entre o eixo central e o primeiro ponto, né, de arranque da cicloide. Então a separação vai me permitir ajustar esse espaço do projeto, né? Então, se aumento essa separação, né, aumento aqui esse espaço e em nosso projeto, como está, a separação está influenciando também a altura desse eixo central, né? Eu poderia até desmarcar essa altura. Então vejam que se eu desmarco essa altura, o meu projeto, né, se mantém, estruturalmente os pontos estão mantidos, mas evidentemente o arranque da poligonal, que também é uma cicloide, né, na parte superior é cerada. Eu poderia aqui botar, digamos, esse multiplicado por 0,5 mais H, ou seja, esses valores numéricos, né, que agora são fixos e que estou colocando aqui, nos permitem ir ajustando, fazendo ajustes da nossa forma, né? É o momento agora de fazer tudo isso, né? Ir calculando as áreas, né? Ir calculando as diversas possibilidades formais, né, do nosso projeto, né? Então, aqui o importante é que quando estabelecemos um projeto, nos concentremos, né, basicamente nessas distribuições e que possamos controlar de maneira fácil e retornar sempre aos nossos algoritmos para que o nosso projeto, né, cresça de maneira controlada desde o início, né? Evidentemente que as possibilidades são muitas, mas por isso mesmo, né, exige um controle e uma organização. Aqui, né, vejam como basicamente eu sempre tenho um mecanismo gerador de uma forma, um mecanismo de variabilidade, uma estrutura formal procurada e finalmente o lançamento dos pontos, das poligonais e das superfícies, né? Mais tarde virá o lançamento dos elementos construtivos, né? Mas talvez agora seja o momento de começar a combinarmos elementos formais com elementos funcionais, talvez, nesse algoritmo. Então ter uma derivação no mesmo algoritmo de algo que seja formalmente controlado e funcionalmente controlado. Eu já tenho esses pontos como para começar a lançar elementos funcionais que virão depois a servir como estrutura do nosso projeto. Então, seremos obrigados a dar nome a esses elementos, né, e aplicar as técnicas que já vimos em vídeos anteriores, dicionários e organização geral do projeto. Eu acho que esses mecanismos, que evidentemente não é a única forma de fazer, que vocês comecem a pensar o projeto como um todo organizado, né, e controlável a partir de mecanismos, né,
Alguns serão mais simples, outros mais complexos, né? Mas mecanismos que nascem e que se perpetuam ao longo do tempo do projeto, né? E depois do projeto, né? Porque esses mecanismos vão servir como estruturadores, né, do nosso objeto final, que é o edifício. Finalizamos aí a exploração da nossa cicloide.